Boa tarde, galerinha. Professor William Bruno, vivo, feliz e sadio, sem nenhum probleminha. Mas em momentos de coronavírus, vamos fazer a nossa aula por aqui mesmo. Vou falar um pouquinho com vocês sobre fluxos migratórios, beleza? Primeira coisa que a gente precisa saber de fluxo migratório em relação ao passado e presente é o cenário atual que a gente está enfrentando. Por quê? Hoje em dia está na moda falar de migração. Não vale esquecer, galerinha, que migração tem também os adereços emigração e imigração. Emigração, sair da localidade, e imigração, adentrar, fazer morada na localidade. Cenário atual, a gente ouve falar de Síria, a gente ouve falar de refugiados pelo mundo, fronteira com Venezuela. Por quê? Mais do que nunca, várias pessoas exercem aquilo que a gente chama de migrar, deixar sua terra por algum motivo, deixar sua região. De acordo com a definição de migração, justamente o que a gente quer dizer é deixar uma localidade e aventar, adentrar em outra. Só que por que será que esse assunto está tão presente? Está presente porque agora vários países têm tomado medidas e punições para lidar com essa questão. Vários países fecham suas fronteiras. A gente viu falar aí que por causa do coronavírus nossa administração acabou fechando as fronteiras. É um modo de evitar que migrações perigosas aconteçam no nosso país. Não tem como falar de migração sem falar de refugiados. Quem são os refugiados? São aqueles que por uma causa ou motivo deixaram sua localidade, não por vontade própria, como fazem os migrantes, mas por fenômenos que os obrigaram a fazer isso. A gente pode falar, por exemplo, de nações que até então eram famosas, mas hoje são inóspitas, têm um credo religioso muito pesado, do ponto de vista de obrigar as pessoas a cumprirem e estão no lugar, não cumprirem, estão fora daquele lugar. Outro fator é a fome. A gente ouve falar e sabe bem que países por aí têm um nível de subdesenvolvimento, subnutrição, que obrigam as pessoas a deixar aqueles países. Também condições climáticas, invernos rigorosos demais, secas rigorosas demais, forçam as pessoas a fazerem esse movimento de deslocamento. A gente pergunta muito sobre o direito de ir e vir, já que tem países que estão sancionando pessoas que para lá, essas nações querem fugir e não querem permanecer nos seus países, não por vontade própria, mas por obrigação, delimitação, conflitos religiosos, conflitos nacionalistas, conflitos ideológicos das mais variadas naturezas. E aí a gente pergunta, e o direito de ir e vir? Não funciona bem assim não, galera, na questão das migrações. E aí a gente aproveita para falar rapidinho, já que o intuito dessa aula é fazer, nesse momento de crise do coronavírus, fazer a aula mais light, só conteúdos básicos da matéria que depois a gente vê em sala. Na Europa, a gente tem que falar do passado e do presente, para entender o que acontece aqui. Entender o passado, se ele não foi legal, para não repeti-lo no futuro. A gente sabe que a Europa, no período das grandes navegações, no período colonial, acabou extraindo de outras nações, não só destruindo e lesando culturas e identidades locais, mas também levando riquezas e vários patrimônios. Então, muitas vezes é fechada as portas dessas nações europeias com medo de que façam com elas hoje o que no passado fizeram com outras nações. Eu não posso deixar de lembrar um conceitinho básico para vocês, que é o espaço changing. É uma área, um acordo no mundo europeu feito que as nações que dele participam, que a gente vai falar numa próxima aula, têm livre deslocamento. Mas o que eu não posso deixar de falar, principalmente em Europa e migração, é sobre o nacionalismo. Um nacionalismo exacerbado que chega ao ponto de descambar na xenofobia. Ou seja, ele desemboca numa ideia de que uma aversão forte, extrema a outras nações, tratando talvez seus regionalismos, suas particularidades como inferiores, dignos até de ser combatidos. A gente não deve esquecer que a grande zona de migração, de saída europeia, é a Europa Oriental. Aí eles vão para a Alemanha, vão para Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, outras regiões que não configuram medo ou dificuldade para eles. E quero terminar esse post rapidinho, falando de Ásia
imigração dos cérebros. Por quê? Tem um fenômeno na Ásia que acaba se traindo ou retraindo de uma nação para outra pessoas intelectualizadas, mentes pensantes, com alto índice de realizações tecnológicas, e acabam levando para aqueles países ou sendo mais atrativos para outros países. Enquanto nessas nações também acontece a migração de mão de obra barata, que nem sempre existe qualificação, então se atrai para lá não por bons empregos, boa remuneração e qualificação pessoal, mas simplesmente porque aquela atividade que esse povo vai fazer não exige muito, então eles são levados para lá com mão de obra considerada não qualificada. Deixo com vocês aí o material no quadro para elaborar um mapa mental e em seguida faço novos vídeos dando instrução e abertura dessa matéria. Valeu!